Olá, pessoal do sexto ano. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física, e quero conversar com vocês sobre os elementos da ginástica. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses elementos, sobre esses movimentos que nós encontramos nos diferentes tipos de ginástica. Então, olha só, nosso objetivo é exatamente identificar os elementos da ginástica geral e na possibilidade de vivenciar esses movimentos. Então, ou seja, nós teremos aí uma atividade prática pela frente, tá? E aí, você sabe dizer quais são os elementos da ginástica geral? Ou da ginástica, no todo, no seu todo? Os elementos da ginástica são comuns nos diferentes tipos de ginástica? Com certeza, A gente está sempre a gente vai em diferentes tipos de ginástica encontrar os mesmos elementos, tá? E como podemos praticar ginástica? A gente já vai entender mais para frente como será a nossa prática. Primeiro vamos entender um pouquinho da ginástica geral. A Federação Internacional de Ginástica define a ginástica geral como a parte da ginástica que está orientada para o lazer, que oferece um programa de exercícios com características especiais, adequadas para todas as idades. Então, quando a gente fala de ginástica geral, a gente está falando de uma ginástica para o lazer e para todas as idades, tá? Ela engloba modalidades competitivas, como ginástica artística, rítmica, aeróbica, esportiva, esportes acrobáticos e também a ginástica de trampolim. Mas o foco principal não é competição, tá? Mas sim diversão, o lazer. A ginástica geral desenvolve a saúde, a condição física e a integração social, além de contribuir para o bem-estar físico e psíquico, sendo um fator cultural e social. As capacidades requisitadas são o que o meu corpo precisa ter ou o que vai melhorar no meu corpo se eu começar a praticar ginástica. Flexibilidade, equilíbrio, força, agilidade e servem para a prática de outros esportes e atividades. Ou seja, eu posso praticar ginástica independente de um outro esporte que eu queira fazer. Eu quero jogar futebol. Se eu fizer ginástica, eu vou até melhorar o meu desempenho no futebol. Eu quero treinar luta. Se eu treinar ginástica, ela vai me ajudar no desempenho do futebol, certo? Então, o treino de ginástica, ele sempre caminha junto com também as outras atividades esportivas. Elementos da ginástica. Então, nós temos alguns elementos da ginástica aqui, que são o quê? O equilíbrio, os saltos, os giros, as rotações e as acrobacias. Esses elementos, eles podem ser realizados com e sem materiais. Agora, vocês vão assistir esse vídeo aqui, vocês vão acessar o link para assistir o vídeo e vão tentar identificar esses elementos aqui no vídeo, tá bom? Tempo para vocês, então, e a gente já volta.
Então, pessoal, esse vídeo aí trata-se de um evento chamado Gimnastrada. É bem assim que fala, ele tem uma letrinha meio no meio ali, né? Então, a Gimnastrada é considerado o maior evento de ginástica que não envolve competição em todo o mundo. Então, ele é um evento de ginástica geral. Não há competição, e sim apresentações e o convite para que outras pessoas também participem do evento, certo? Se você identificou aí os elementos no nosso vídeo, vamos para frente para a gente entender melhor esses movimentos, né? Esses elementos. Quais são esses elementos? Então vamos começar falando do equilíbrio. Equilíbrio é a capacidade de se manter parado ou em movimento com uma postura estável do corpo. Para eu ficar em pé, eu já tenho que me equilibrar, certo? Já exige um certo equilíbrio. Mas eu posso ainda fazer diferente. Eu posso me equilibrar em um pé só. Eu posso me equilibrar segurando esse pé no alto da minha cabeça ou numa posição de avião. Eu posso me equilibrar em 3 apoios, né? A chamada parada de cabeça, com as 2 mãos e a cabeça. Eu posso me equilibrar só com as mãos. Então existem várias posições em que eu posso me equilibrar, certo? Então o seu professor aí vai trabalhar com você as diferentes situações e posições para você experimentar o equilíbrio, tá bom? Até equilíbrio, por exemplo, em cima de alguns objetos, como o slackline, tá? Os saltos. Os saltos são movimentos em que se desprende do solo ou aparelho a partir de um impulso com os pés e volta a ter contato com ele. A posição do corpo e principalmente das pernas durante os saltos determina a denominação específica desses saltos. Então a gente tem alguns tipos de saltos, tá? Então o salto é quando eu consigo tirar os 2 pés do chão e estou no ar. Então com essa fase aérea e o posterior retorno ao chão é que a gente chama de salto, certo? Nessa fase aérea eu posso ter um movimento que eu faço com as pernas e que vai caracterizar o tipo de salto. Quais são os tipos? O estendido, quando eu salto com braços e pernas totalmente estendidos, esticados. O grupado, quando eu salto e dobro as minhas pernas próximas ao meu tronco e até seguro as pernas com as mãos, ou seja, eu grupo todo o meu corpo. O carpado, quando eu salto e flexiono as minhas pernas num ângulo de 90 graus com o meu tronco e deixo essas pernas estendidas, né? Muitos chamam essa de posição de canivete, né? Então essa posição de canivete é a posição carpada, tá? E a posição afastada, que é o quê? Quando eu afasto as minhas pernas, né? E no meu salto eu fico com os pés afastados. Então eu afasto um pé do outro, né? Então as minhas pernas ficam afastadas. Esse é o salto afastado. Então temos aí os 4 tipos principais de salto: estendido, grupado, carpado e afastado. Depois aí com o seu professor você pode experimentar os 4 formatos de salto, ok? Giro. O que são os giros? Eles são conhecidos como piruetas, pivô, voltas e significam girar sobre uma ou 2 pernas, podendo ser executado com os joelhos sustentando o corpo. Ou seja, eu imagino um eixo que passa pela minha cabeça, pelo meu corpo e por uma perna, e eu giro em volta desse eixo, tá? As posições do giro podem ser altas, médias ou baixas. O giro pode acontecer no mesmo lugar, com ou sem deslocamento. Ele pode ser um giro lento, um giro rápido, e ele ainda pode ser realizado com um salto. Ou seja, eu salto, por exemplo, na posição estendida, e no ar eu faço um giro com o meu corpo. Estou combinando o salto com o giro, certo?
Também a gente tem as rotações. As rotações são um pouquinho diferente do giro, tá? As rotações são elementos que apresentam giro em algum dos eixos corporais. Exemplo, a estrela, o rodante, as reversões, os mortais, tá? Então esses movimentos são chamados de rotações. Existe o giro, mas o giro não acontece nesse eixo que eu imagino que passa pelo meu corpo, e sim num plano do meu corpo. Então, no mortal, eu giro no plano transversal. Na estrela, eu giro no plano horizontal, certo? Então, eu vou mudando os planos de giro, tá bom? Os saltos mortais são rotações sobre o eixo transversal do corpo, que partem de uma impulsão. Podem ser acompanhados de piruetas, rotações realizadas sobre o eixo longitudinal do corpo, tá? Então, a estrela, o rodante e os mortais são exemplos de rotações. E daí a gente tem as acrobacias, né? O que são as acrobacias? É a realização de feitos humanos de equilíbrio, agilidade e coordenação motora. As acrobacias de solo ainda englobam saltos, paradas de mão, estrelinha, cambalhotas, mortais, entre outros. A gente pode dizer que as acrobacias é quando eu começo a combinar esses outros elementos. Então, se eu faço, por exemplo, um movimento de equilíbrio seguido de eixo, isso já é de um giro, né? Um movimento de equilíbrio seguido de um giro, por exemplo, isso já é uma acrobacia. Então, as acrobacias são quando eu começo a combinar esses elementos da ginástica. Certo? Vamos treinar um pouquinho, então? Então, olha só. A gente vai fazer algumas rotações aí, um circuito de rotações, né? Estações de rotações. Então, vocês podem se organizar em grupos, mais ou menos de 5 ou 6 pessoas, e cada estação vai ter uma determinada função, um exercício para vocês realizar. Então, antes de fazer, vamos ter que organizar as estações. Então, olha lá, organizando as estações. A primeira estação, você vai realizar poses de equilíbrio. Avião, elefantinho, parada de 3 e 2 apoios. 4 movimentos de equilíbrio na primeira estação. Segunda estação, você vai realizar saltos e saltitos. Salto estendido, galope, salto afastado, o salto tesoura. Então aqui na segunda estação é legal que vocês tenham aí um plano mais alto para saltar ou um trampolim, tá? Terceira estação, vai tentar realizar giros. Meio giro com os 2 pés de apoio, giro inteiro 360 graus em um dos pés, meio giro ajoelhado, então você vai experimentar os movimentos de giro. Na quarta estação, vai realizar rotações. A estrela, a rodada ou rodante, o salto com pirueta. E na quinta estação, você vai realizar algumas acrobacias. Por exemplo, o rolamento para frente, o rolamento para trás, o rolamento lateral sobre o ombro e também o movimento da ponte, certo? Vamos lá então, um tempo aí para vocês copiarem aí cada uma das estações para poderem se organizar. A gente já volta.
Muito bem, pessoal. Talvez você tenha tido aí alguma dificuldade para fazer um ou outro movimento, tá? Isso é normal no começo, tá bom? Você tem que insistir, persistir um pouco mais nos movimentos e percebendo o seu corpo para você poder entender melhor os movimentos, tá? Então, nessa primeira fase, nós estamos treinando em cada estação os movimentos separados, né? Cada estação tem o seu movimento. Temos uma estação de equilíbrio, uma estação de acrobacia, uma de giro, né? Agora, a proposta vai ser um pouquinho diferente, tá? Treinamos esses elementos de forma separadas, agora a gente vai tentar uni-los. De que forma? Olha só, o desafio agora é usar estes movimentos aprendidos e criar uma apresentação de ginástica com 2 minutos de duração no máximo. Cada grupo deve combinar os movimentos e realizar uma apresentação de ginástica para esta atividade. Vai apresentar, a proposta é que você apresente para os seus colegas, né? E seria bem legal se vocês gravassem um vídeo dessa apresentação. Então, olha só, qual que é a ideia agora? Você vai sentar com o seu grupo, depois que vocês já experimentaram os exercícios em cada uma das estações, vocês vão sentar com um papel e vocês vão tentar criar uma rotina de exercícios. Nessa rotina, vocês terão que pensar em exercícios de equilíbrio, exercícios de giro, exercícios de salto, exercícios de rotação, acrobacias, e vocês vão organizar essa apresentação com os seus exercícios, tá? Vão combinar qual vai ser a sequência dos teus exercícios e vão criar uma apresentação. Essa apresentação, ela deve ter no máximo 2 minutos, e para ela ficar mais bacana, vocês podem até utilizar uma música de fundo, para deixar ela mais interessante, tá bom? E depois de vocês ensaiarem, né, a sua apresentação, vocês vão, né, mostrar a sua apresentação para os seus outros colegas, para o seu professor. Nessa mostragem de apresentações, que seria legal se vocês gravassem, eu tenho certeza que vocês vão achar bem interessante depois assistir a sua apresentação de ginástica, ok? É como se a gente estivesse fazendo uma gimnastrada aí na sua turma, na sua escola, ok? Tempinho agora então para vocês copiarem o último slide do nosso exercício.
Muito bem, pessoal. Sucesso para vocês aí na sua apresentação de ginástica, tá bom? Por aqui, vamos só dar uma lembrada, a gente estudou, conheceu um pouco mais dos elementos da ginástica, vimos o equilíbrio, os saltos, os giros, as rotações e as acrobacias, ok? Ficamos por aqui, um abraço para todos, até a próxima!